Olá, vários são os exames que são recomendados para fazermos como preventivos, mesmo sem que tenhamos qualquer sintoma. Exames de sangue, exames cardiológicos, na minha área o exame de próstata, e entre eles tem um exame que é a colonoscopia. Desse exame, houve recentemente uma recomendação para que se comece a fazê-lo, inclusive, mais precocemente. E pouca gente ainda faz o acompanhamento adequado e o rastreamento necessário para identificar pólipos e tumores do intestino, em estágio inicial. Isso pode representar um risco para a saúde de vocês. Quem conversa conosco sobre esse assunto é o Dr. Fabrício Miri de Araújo, médico, cirurgião do aparelho digestivo e endoscopista. Bem-vindo, Fabrício. Prazer falar contigo aqui. Boa noite, doutor Eduardo. Obrigado pelo convite. Obrigado essa oportunidade da gente conversar um pouco sobre esse tema tão importante e que está tão falado na mídia ultimamente, né? Excelente. Embora seja muito falado, eu ainda fico com a impressão, e aí a gente, né, quando vai falar assim, muitos homens vêm no meu consultório preocupados com saúde masculina, e entre os assuntos eu abordo a questão de dizer, olha, já fez colonoscopia? E muitas vezes ainda não fez, tá? É, o que que é isso? O que que é uma colonoscopia? Como que é realizado? Às vezes as pessoas não fazem porque tem medo, porque acham que pode dar uma complicação, que é um exame doloroso. Conta para nós como que é a rotina de uma colonoscopia hoje em dia. Certo, certo. A colonoscopia hoje em dia é importante a gente relembrar para a população que é um exame super tranquilo, muito seguro, feito com bastante tranquilidade. Ele exige um preparo do intestino. Você vai ter, na véspera do exame, uma dieta com algumas restrições alimentares, né? O que alguns alimentos você não vai poder ingerir na véspera do exame para preparar melhor o seu intestino. E no dia do exame, um laxante que vai lhe causar uma diarreia intensa e que vai limpar completamente o seu intestino para, durante o exame, a gente poder visualizar toda a mucosa intestinal do intestino grosso, que é o objetivo da colonoscopia, né? O exame é feito com sedação, geralmente feito por anestesista, é super indolor, tranquilo. O pós-exame também, geralmente, a grande maioria das vezes não tem dor, não tem nenhum tipo de problema, tá? E as complicações são muito raras, né? Então, os benefícios e as oportunidades de diagnóstico que ela nos permite são diversos, né? Então, tu já nos explicasse aqui que hoje em dia, assim, de protocolo, o exame tem sido feito com a presença de um anestesista. É mais confortável dessa forma, né, Fabrício? É mais confortável, mais seguro, de forma que o médico endoscopista se preocupa em realizar o exame, em avaliar melhor a mucosa do intestino, fazer os procedimentos necessários, e outra pessoa acaba acompanhando, cuidando da parte da sedação, do conforto, do sono, da tranquilidade do doente durante o exame, para o paciente ficar confortável, não ter nenhum tipo de problema, não ter dor e acordar de uma forma agradável, né? Excelente. E quais são os principais objetivos? Por que que tem que fazer a colonoscopia? Qual é o objetivo da colonoscopia na prevenção do câncer de intestino? Por que que é importante esse exame? Bom, especificamente no câncer de intestino, ele é o principal fator de rastreamento e prevenção secundária, que é a oportunidade que a gente tem de detectar as lesões iniciais, as lesões precoces, né? E, através da própria colonoscopia, fazer o tratamento dessas lesões, que são as lesões que dão origem ao câncer de intestino. A grande maioria das vezes o câncer de intestino surge de um pólipo, que é uma lesão pequena, uma pequena verruga, algo muito, às vezes com menos de meio centímetro, mas que normalmente é benigno, mas que se ficar no seu intestino por muito, muito tempo, ele um dia se transformará num câncer de intestino. Então, é importante a gente retirá-los nesse estágio em que eles ainda são benignos e, inclusive, é importante da periodicidade do exame justamente para a gente continuar detectando eles nessa fase, nesse estágio inicial, que é onde geralmente o paciente não tem sintoma absolutamente nenhum com relação ao funcionamento do seu intestino. Então, é isso, a pessoa tem que fazer a colonoscopia, o objetivo é detectar pólipos benignos que, se deixar ali, vão se transformar num câncer de intestino, né? Ou tem o potencial disso. E, bom, como eu citei no início, recentemente houve uma diminuição da idade que se começa a fazer esse rastreamento, né? Certo, Qual a idade, então, hoje em dia que se faz e por que que houve essa recomendação? certo.
Hoje, a idade inicial para fazer uma colonoscopia como preventivo para câncer coloretal, independente de ter algum sintoma ou não e ter algum fator de risco ou não, todas as pessoas devem iniciar a colonoscopia, fazer a primeira aos 45 anos de idade. A recomendação anterior, recente, era de iniciar aos 50 anos de idade. Porém, essa recomendação foi reduzida devido ao que se observou uma grande incidência, um aumento no caso de câncer coloretal nos pacientes com idades cada vez mais jovens. Então, está se iniciando mais precoce inclusive, quando as pessoas têm algum histórico, algum fator de risco, aí também é feito um início mais precoce, tá? Que seria se a pessoa tem algum familiar com câncer coloretal, familiar de primeiro grau, ele iniciaria primeiro aos 40 anos de idade. Ou, se fosse mais jovem, né, 10 anos antes do caso que foi diagnosticado, por exemplo. Eu tenho um parente que teve câncer de cólon com 40 anos de idade. Parente de primeiro grau, está indicado fazer aos 30. Seria 10 anos antes do diagnóstico do parente que apresentou o câncer. Então, tem umas situações específicas de parentesco que a pessoa tem que fazer antes, né? E, eventualmente, se tem sintoma também, qual seria um sintoma para alertar a pessoa que talvez tenha que procurar o médico para... E que talvez receba a indicação de fazer uma endoscopia antes dos 45? Antes dos 45, aí depende dos seus sintomas, realmente, né? Relacionado ao câncer do intestino, o principal sintoma é o sangramento, né? A gente sabe que o sintoma do câncer do intestino, quando ele é exteriorizado, é apresentado, a pessoa percebe, a grande maioria das vezes, né, trata-se de uma doença que não é inicial, tá? Então, por isso é importante a gente andar sempre na frente da doença, fazer a prevenção, tá? O Fabrício, teve essa redução de idade, né? Isso é porque começou a aparecer câncer em gente mais jovem ou porque já tinha isso, mas agora a gente está sendo mais prudente ou mais prevenido? O que aconteceu é que a incidência realmente aumentou. A gente não tem certeza se é porque estamos fazendo mais exame ou porque estamos fazendo mais prevenção, examinando mais as pessoas, ou porque realmente tem caído a idade inicial desses tumores, né? Mas o que a gente observou é que aumentou e então tem se reduzido essa idade inicial. Tem como a gente se proteger de ter câncer no intestino, fazer o que é dito tecnicamente como prevenção primária, tentar evitar de ter? Tem. Existe alguns fatores que são predisponentes, né? O principal deles realmente é a carga genética, né? Então, esse fator, essa herança hereditária familiar, a gente não tem como escapar dela. Mas alguns hábitos saudáveis de vida, com certeza, podem ajudar a diminuir essa possibilidade, tá? O principal delas é uma dieta equilibrada, tá? Com baixa ingestão de gordura, de carboidratos processados, de embutidos, né? Uma dieta rica em fibras, né? E evitar o sedentarismo, ter uma atividade física regular e os dois principais fatores também associados à dieta, que é o álcool e o cigarro. São dois fatores que aumentam a incidência do câncer de intestino também. Então, essas são as medidas preventivas. Aí, se você quer tentar evitar de ter câncer de intestino, cuidar com a dieta, exercício físico, diminuição do consumo de álcool e não fumar. Exatamente. Bom, eu te perguntei da forma errada. Eu acho que eu te perguntei quando é que um jovem com menos de 35 anos, menos de 45 anos tem que se preocupar a partir de sintomas, né? Uhum. Eu queria mesmo saber, assim, uma pessoa existe uma periodicidade do exame daí, né? Essa periodicidade, ela vai ser respeitada conforme a pessoa tem ou não sintoma e conforme tem ou não pólipo. Então, isso que eu queria que tu discorresse mais, porque a pessoa está fazendo lá numa certa periodicidade e eventualmente aparece um sintoma que talvez antecipe, né? Certo. Então, quando que a pessoa tem que fazer uma colonoscopia, mesmo se não sente nada, de quanto em quanto tempo, a partir dos 45, né? Então, conta para nós um pouco essa história da periodicidade do exame. Isso aí é muito importante, inclusive, a gente individualizar caso a caso, né?
pessoa que veio fazer uma colonoscopia como rastreamento e que não tem nenhum parente com histórico de câncer, nenhum parente com histórico de pólipo, nenhum parente com histórico também de doença inflamatória intestinal, que seria a retocolite, a doença de Crohn, que também aumentam a incidência de câncer de cólon. Paciente que não tem absolutamente nenhum fator de risco e fez a primeira colonoscopia aos 45 anos. Aí a gente vai determinar. Se foi uma colonoscopia normal, ele tem um determinado tempo, ele pode esperar 5 anos sem problema algum. Um paciente que tirou um pólipo, 2 pólipos, depende do tamanho do pólipo. Isso será individualizado, por isso é importante ele consultar seu médico, seu especialista, o próprio clínico geral, o médico de família pode fazer esse rastreamento, tá? E o segmento seria individualizado, em média entre 3 e 5 anos. O ideal é repetir a colonoscopia dependendo dos achados da sua colonoscopia inicial. Boa. Então, não é tão simples assim de responder, mas em princípio, não tendo nada, grosso modo, a cada 5 anos e, eventualmente, dependendo, vai ter que ser antecipado, dependendo do tipo do pólipo, da quantidade, da O tamanho, tamanho, né? exatamente. Tá. É, o, é, Se aparece um pólipo lá na colonoscopia, qual é o procedimento? O que que se faz? A gente avalia o aspecto endoscópico do pólipo, o tamanho, né? E avalia a possibilidade dele ser removido pela colonoscopia, tá? Dependendo do tamanho dele, a gente consegue remover pela colonoscopia. Não existe um tamanho limite para isso, mas, de uma forma geral, a gente pode ressecar a grande maioria dos pólipos, a não ser que tenha sinais já de que seja alguma doença mais avançada. O segmento vai depender depois da avaliação desse pólipo, né? O patologista vai para o laboratório e olhar, ver se tem células ruins, se tem células boas, se saiu inteiro, se não saiu inteiro. E aí sim vai ser decidido o segmento depois de quanto em quanto tempo vai voltar a repetir esse exame. E se numa colonoscopia foi detectado um pólipo e no fim tinha câncer de intestino ali? A colonoscopia pode ser um tratamento e ela completar o tratamento só na colonoscopia? Pode ser sim. Tem alguns tipos de câncer, principalmente os iniciais, por isso a importância da gente fazer o exame exatamente sem ter sintomas, sem aguardar ter algum problema para decidir fazer o exame, porque se alguns pólipos, alguns tumores que estão restritos às camadas mais superiores do intestino, e se forem retirados completamente, eles podem estar perfeitamente tratados sem necessidade de cirurgia, de outros tratamentos complementares, como quimioterapia, radioterapia. Pode ser o tratamento exclusivamente feito pela colonoscopia. É, Quais as outras possibilidades? Vamos falar um pouco agora do câncer de intestino, né? A colonoscopia, então, nós vimos que a importância dela é descobrir o câncer, descobrir os pólipos benignos antes que virem câncer. Ou se for, já estiver no estágio de câncer que seja inicial e eventualmente tratável até com a própria colonoscopia. Mas, falando em câncer de intestino, se acontece a descoberta de um câncer de intestino é, já um pouco maior. Quais as possibilidades de tratamento? Quais os avanços que aconteceram no tratamento de câncer de intestino hoje em dia? Sim, o tratamento é basicamente do tumor dos cânceres mais avançados, né, aqueles que não são passíveis de serem retirados pela própria colonoscopia, persiste sendo a cirurgia, né? Dentre elas, a modalidade hoje em dia mais difundida é a videolaparoscopia, né, que é aquela cirurgia com os furinhos, que não tem corte grande, que é minimamente invasiva e que a recuperação melhor para o paciente, a dor no pós-operatório é menor. E isso, depois da cirurgia, sim, um patologista avaliando a peça que foi retirada, o pedaço do intestino que foi retirado, vai definir o tratamento complementar que será feito ou não, né? Que seria basicamente a quimioterapia ou radioterapia. E qual o prognóstico desses pacientes? Vamos considerar que num caso inicial desse, que tu removesse completamente o tumor pela colonoscopia, pelo que eu entendi, a pessoa foi curada, né? O câncer de intestino um pouco mais avançado, é, é, isso é um câncer de intestino metastático, agora falando num câncer avançado. Uhum. Melhorou também o prognóstico? O tratamento melhorou? Como que se dá
Como que a expectativa de uma pessoa que é diagnosticada com câncer de intestino mais avançado? Certo. De uma forma geral, o câncer avançado, ele já tem um prognóstico mais reservado, né? Uma possibilidade de cura menor, mas hoje em dia já existe cirurgia, inclusive, para metástases do câncer de cólon, né? Existem alguns protocolos diferentes de quimioterapia também. Existem algumas possibilidades. Todas elas serão uma tentativa de proporcionar algo a mais para um paciente que já tem uma doença avançada, né? Lembrando, então, dessa forma que o ideal é realmente a gente continuar fazendo a prevenção, fazer o exame antes de ter os sintomas, né? A gente viu na mídia recentemente aí casos de famosos que tiveram tumores avançados de cólon, né? E ficou bem famoso aí o caso do Pelé, por exemplo, o caso do Robert Dinamite, inclusive andam postando em suas mídias sociais, né? Algo sobre a prevenção do câncer de cólon, e foi bem positivo Essa repercussão. Perfeito. Assim, quais os mitos comuns relacionados à colonoscopia? O que tu acha que tem que ser esclarecido para a população aumentar a chance das pessoas fazerem o exame de forma mais correta? O importante é saber que ele não causa dor, não tem nenhum tipo de dor no pós-exame, nem durante o exame. O paciente faz o exame dormindo, completamente anestesiado. Tem um preparativo do intestino, que é uma dieta, como foi orientado, já explicado, e um laxante que ele vai precisar usar para limpar o intestino, para a gente poder visualizar o intestino dele, do paciente, mas o mito principal é que dói, que é desconfortável, né? Que ainda tem muita gente que recusa-se a fazer o exame por conta disso. E é um exame totalmente indolor, feito sob anestesia, dormindo, com sedação, super tranquilo. Boa. Fabrício, mensagem final aí para os nossos ouvintes aí sobre esse assunto, colonoscopia e câncer de intestino. O que tu dirias aí de mais importante? Bom, importante realmente é a gente indicar, procurar seu médico, tá? Seu médico de família, seu clínico geral, ou seu gastroenterologista, seu cirurgião, ou o médico de sua confiança, tá? A partir dos 45 anos, toda a população tem a indicação de fazer o primeiro. O câncer de cólon no Brasil é o segundo que mais mata homens, atrás apenas de próstata. Em mulheres, ele é o segundo também, mata apenas menos que o câncer de mama. A gente tem essa ferramenta que é importantíssima na prevenção e no tratamento dos tumores iniciais, principalmente. Então, é uma grande oportunidade de você prevenir ter uma doença mais avançada. Muito obrigado aí pela entrevista, Fabrício, foi excelente. Então, esse foi mais um episódio do Sua Saúde, podcast criado pelo Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina para disseminar informação de qualidade sobre saúde. Todas as semanas você pode ver conversas como essa no canal do YouTube do SCC SBT. Você também pode ver a lista completa dos episódios no nosso site do CRM. Acesse que tem muito conteúdo interessante disponível. Até breve.